O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esta manhã, né? E pedindo o Senhor que venha confortar a família da irmã Geralda. E que o Senhor, nesta manhã, possa vir falar conosco através da palavra dEle. E tudo o que nós aprendermos aqui nesta manhã, nós podemos colocar em prática. Que nós não seremos, né, apenas ouvintes, mas que nós seremos também praticantes da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de nós estarmos aqui unidos e reunidos na Tua presença nesta manhã. Nós te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe, Pai, neste lugar. Nós te agradecemos pela vida de cada professor. Que o Senhor venha usar os Teus filhos, Pai, de uma forma especial. E tudo aquilo, Pai, que nós aprendemos aqui neste lugar, que nós possamos a colocar em prática. Deus, que a cada dia, Pai, o Senhor venha nos ensinar a nós termos fidelidade com o Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a trilhar caminhos retos ao Senhor. Porque nós sabemos que só o Senhor é o nosso socorro. Nós sabemos que os dias são maus, mas na Tua presença nós podemos encontrar força, nós podemos encontrar paz, nós possamos encontrar amor, Pai. E que esse amor verdadeiro possa fluir em cada um de nós nesta manhã. Pedimos ao Senhor também, Pai, que vai de encontro à família da irmã Geralda, que o Senhor possa confortar a cada coração, que através dessa situação, Pai, o Senhor venha salvar vidas, o Senhor venha libertar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Deus, e eu te agradeço, Pai, por esse momento especial de estarmos aqui diante da Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome, que somente o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Amém? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 37 do livro Eis que Tudo se fez novo, um novo livro. Nós vamos estudar sobre a própria palavra de Deus. Quem tem o livro depois pode rever em casa, embora o material da escola dominical esteja mais enriquecido, com mais versículos, e os comentários, né, não estão escritos, são comentários que nós vamos fazer aqui. Antes de nós iniciarmos, nós queremos avisar que vai passar uma lista com horários para aquelas pessoas que querem participar da torre de oração. Então, os horários, a oração, a maior parte está sendo feita em casa, me parece que é a partir das 10 horas, né, da noite. E aí você pode orar nesses horários em casa e nos outros horários aqui na igreja. Depois alguém me confirma aí, por favor. A lista vai passar e se você quiser participar dessa corrente de oração, desse movimento que nunca para de oração, de 24 horas de oração, você vai escolher um dia e o horário que você quiser orar. Tá certo? Essa folha aqui, que o professor acabou de anunciar, estão todos os dias aqui. A segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Aí você vai escolher um horário e assinar o seu nome e o seu telefone. Em casa, é a partir de que hora? Em casa, é a partir de 22 horas. Então, falei certo. Então, a partir de 10 horas da noite é em casa. E nos outros horários, você vem aqui na torre de oração para orar. Então, nós vamos estudar hoje sobre um novo livro.
Nós estamos começando um pouquinho mais cedo, vamos terminar também um pouquinho mais cedo por causa do Dia das Mães. As crianças vão apresentar algo aqui. A Bíblia é o livro mais lido na Terra e o único que foi composto por mais de 40 autores durante um período de mais de 1.500 anos. Seus escritores variam de homens cultos a homens de poucas letras. Algumas partes foram escritas em palácios e casas, outras sob uma tenda no calor causticante do deserto, outras ainda no alto de uma montanha e pelo próprio dedo de Deus. Então não existe outro livro como a Bíblia. Bilhões de cópias da Bíblia já foram vendidas e é o livro mais vendido no mundo todo. E é o único livro que demorou 1.500 anos para ser escrito. E o livro que tem todos esses autores, boieiros, reis, sábios, e ele apresenta uma inspiração, apresenta uma homogeneidade, uma harmonia, e nós sabemos por quê. Porque homens santos de Deus falaram então inspirados pelo Espírito Santo. Isso é que traz a homogeneidade da Bíblia. O Espírito de Deus é que moveu, como nós veremos, estes homens. Então não existe outro livro igual. O livro de Maomé é uma cópia falsificada da Bíblia, com outros acréscimos, outras loucuras, alguma coisa do Novo Testamento, alguma coisa do Velho Testamento, um livro recente, um livro de por volta do ano 700 da nossa era, e outros livros de filósofos, como Buda, os seus escritos, os seus pensamentos, e de outras pessoas que pensaram, são pensadores, e que se tornaram deuses para aquelas pessoas que os servem. Mas como a Bíblia, e com essa participação tão diversificada, mas de homens que creram em Deus, que buscaram ao Deus que criou os céus e a terra, é o único livro em que uma pessoa vai se declarar como sendo filho de Deus, igual a Deus, que é Jesus. Então, todos os outros, ou alguém elegeu alguém Deus, ou a própria pessoa, como Buda, não fala que é Deus. As pessoas o servem como se ele fosse um Deus, mas ele mesmo não diz que é. Jesus, ao contrário, diz que é. E por isso ele foi morto. Então, existe riquezas para nós descobrirmos na Bíblia, e se nós valorizássemos mais esse livro, a igreja teria um outro desenvolvimento, um outro crescimento, um outro fortalecimento. Eu não me canso de ler a Bíblia, estou lendo pela 24ª vez esse ano, e eu não quero parar de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, porque cada vez mais você vai conhecendo a bondade, a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, e como nós somos parecidos com Deus na nossa essência. A primeira parte desse estudo é o próprio Pai, o próprio Deus e o livro. Que relação tem o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, com o livro? Deus falava com Moisés. Moisés é o primeiro de todos os profetas, é o grande profeta dos judeus. Eles deveriam ter substituído Moisés por Jesus, mas não substituíram. Eles continuam dizendo que Moisés é o maior de todos e aguardando ainda um Messias que não vai vir mais da forma que já veio. Ele virá agora glorificado. E eles estão esperando um que vai libertá-los, e da mesma forma que é chamado filho de Davi, assim como o rei Davi, e até hoje o rei Davi é cantado, o rei Davi é prestigiado, é homenageado entre os judeus, porque realmente foi o maior dos seus reis. E eles, pensando em Jesus como filho de Davi, né? Jesus que é
o Salvador, o Yeshua HaMashiach, que eles dizem, né? O Salvador é enviado. Então, eles continuam com Moisés, mas Moisés passou. Mas no Antigo Testamento, Moisés é aquele que mais escreveu. Ele escreveu 5 longos primeiros livros da Bíblia, e Deus falava com Moisés. Então falou Deus todas essas palavras. Ele diz isso aí, introduzindo o livro de Êxodo, o capítulo 20 de Êxodo, e o capítulo 20 de Êxodo é exatamente, são os 10 mandamentos, que é um resumo de tudo aquilo que Deus falou com Moisés. No Evangelho, Deus nos fala através de Jesus. Aí Deus agora, no Antigo Testamento, falando, né, com os profetas, e agora, no Novo Testamento, Ele nos fala através do seu Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, o autor do livro aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, alguns pensam que foi Apolo ou Paulo, por causa da semelhança de uma pessoa que estava ali no círculo de Paulo, mas esta revelação desses primeiros 2 versículos de Hebreus é muito interessante. Então, Deus falou antigamente aos pais, dizia o autor, aos pais deles, aos ascendentes deles, aos filhos de Abraão, começando exatamente por Abraão, não é? Abraão é pai, Isaac é pai, Jacó é pai, Davi é pai, todas aquelas pessoas que vieram antes, o povo judeu é considerado como se fosse uma grande família. É o único povo que conhece o seu primeiro pai. E os árabes também, né, conhecem que é o mesmo Abraão, e eles são filhos de Agar. Então, esses 2 povos conhecem, mas eles acabaram indo por um caminho tortuoso. E a descendência real de Abraão é Jesus Cristo. Então, Deus falou pelos profetas, e foi escrito isso nos livros dos profetas. E os sacerdotes relataram também as coisas que foram ditas aos profetas, por exemplo, no livro de Crônicas. E tudo isso foi dito até que viesse o Filho, até o livro de Malaquias, de Gênesis a Malaquias. Mas nos últimos dias, Deus nos fala através de Jesus Cristo, seu Filho, Evangelho, Novo Testamento. Então, há um avanço muito grande nessa dispensação que nós chamamos, a dispensação da lei, nós chamamos de Moisés até João Batista. E a dispensação da graça de Deus, pela graça sois salvos agora, e não pela obediência à lei. A obediência à lei, Antigo Testamento. A graça é a misericórdia de Deus, é Deus se fazendo justiça por nós. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da renovação e da regeneração do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Então muda a dispensação. O que foi falado antes e o que foi falado nesses últimos dias, falou diretamente através do Filho, a quem constituiu herdeiro, e a nós co-herdeiros, herdeiros com Ele, e por quem fez também o mundo. Agora não é um homem, um profeta que está falando, é aquele que juntamente com Deus fez o mundo. Esta é a posição de Jesus Cristo. E nesse momento, Jesus está sentado à destra de Deus, ou Ele está à direita de Deus, por onde quer que Deus vá. Jesus está à sua direita e voltou até essa glória com Ele,
como ele disse em João capítulo 17. Então, Jesus está exaltado à direita de Deus. Ele não está mais na cruz, ele está aguardando o momento de retornar à terra. Ele está aguardando este momento, não mais para vir sofrer e morrer e se fazer justiça, no sentido de que ele pagou o preço da redenção. Ele virá agora para arrebatar dentre os homens aqueles que o aceitaram e o confessaram como Senhor e Salvador. Então, isto é o Evangelho. E esse Evangelho foi trazido por Ele próprio. Então, Deus, Ele está tanto na produção do Antigo Testamento através dos profetas, como na produção do Novo Testamento através dos seus filhos. Essa é a relação do Pai com a palavra. Outra relação do Pai com a palavra: Deus cumpre o que promete em sua palavra. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, a Jeremias, Deus vai dizer que ele vela sobre a sua palavra para cumprir a sua palavra. E o que significa isso? Significa, por exemplo, que ele diz na palavra: crescei, multiplicai e enchei a terra. E a terra está sendo cheia de homens. A terra vai ser cheia de homens. Aí a pessoa fala: mas vai faltar recurso, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo. O que mais falta, o que é pior, é o temor a Deus. Se ele disse que a terra pode ser cheia, ela vai ser cheia. Por quê? Porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e ele já derramou. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. Não importa, mas ele cumpriu a sua parte. Ele enviou o Espírito Santo para quem quiser. Então, quem quiser pode ser cheio. Ele disse, sob aproximadamente 400 profecias, falando até que Jesus ia nascer de uma virgem, o modo do seu nascimento, que ele ia nascer pobre, que depois ele ia entrar em Jerusalém montado num burrinho, que ele seria morto com os malfeitores e enterrado com os ricos. Jesus foi preso morto entre dois ladrões e foi enterrado numa sepultura de um senador. Então, eu citei aqui 5 ou 6 profecias, mas são 400 profecias. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. As pessoas tentaram, de muitas formas, e até hoje, o diabo e as pessoas que são usadas para destruir Bíblia. Na União Soviética, eles pegavam montanhas de Bíblia que tiraram dos ortodoxos, que era a religião da época. E ele punha fogo naquelas montanhas de Bíblia. E de muitas maneiras, teve um rei que o profeta escreveu, mandou uma palavra de Deus para ele, e o escriba do profeta ia lendo aquele livro de couro, ou de couro, ou de madeira, né, de papiro, que é uma madeira macia, e à medida que o escriba ia lendo, ele ia picando com canivete e jogando na lareira. Mas Deus disse a Jeremias: escreve outro livro com o mesmo teor. Por quê? Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E assim, agora, a estratégia do diabo é mudar o significado da palavra, como fez com Eva. Lá a enganou, mudando a palavra de Deus. Ele faz surgir heresias e complicações de pessoas que deixam o material todo da Bíblia, que é fácil de entender, e tudo na Bíblia que é importante está repetido muitas vezes, deixa esse material e vai procurar versículos de difícil compreensão, coisas citadas uma vez só, para criar suas religiões, como o próprio Maomé fez, pegou um pedaço da Bíblia para criar essa religião que mata, e que tem todos os povos como inimigos.
uma religião que cria violência através da guerra, que não é plano de Deus, mas para a humanidade do jeito que está. No Antigo Testamento houve muita guerra com o povo de Deus, a estratégia agora mudou, mas as pessoas não mudaram a estratégia com Deus, por quê? Porque desprezam a palavra, porque torcem a palavra, porque mudam a palavra, mas a palavra está nas nossas mãos. São 66 livros. Antigamente Deus falou pelos profetas, e tudo foi importante para aquela época, e as profecias são até hoje, mas o importante é que nos últimos dias, Deus falou através do seu Filho. E mais importante para nós, é que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, toda profecia que ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque todas as que foram ditas antes já aconteceram. Algumas com datas marcadas, como é a vinda de Jesus. A profecia que fala de semanas, de anos. É impressionante como isso aconteceu, exatamente na data certa. Jesus e o livro. Jesus é a palavra que se fez carne. Então, quando você fala do livro, você está falando do próprio Jesus. João diz que o Verbo se encarnou. Jesus se encarnou para ser uma mensagem. Ele se encarnou para ser a própria palavra. Ele se encarnou para trazer, ele disse assim, as coisas que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, me mandou dizer. É nesse sentido que Jesus é o Verbo. E ele se encarnou. Quer dizer, João está dizendo que a palavra se encarnou, ou seja, a mensagem de Deus se encarnou. Então, nada mais aqui dizer, né? Aqui a respeito de Jesus, ele é a própria palavra nesse sentido. E o que nós temos que fazer é isso aqui, ó, com a palavra, está vendo? E com Jesus que é a palavra. É você amar a palavra, abraçar a palavra. E nós perdemos tanto tempo com tanta coisa e não buscamos saber o que o nosso Deus quer de nós. Existe pessoas de heresias aí, como testemunhos de Jeová, espíritas, e tantas pessoas de tantas religiões que estão estudando o seu livro todo dia, para aumentar os seus discípulos para a perdição. E nós temos o livro de Deus, a graça de Deus, e nos acomodamos, porque nós estamos na graça, no favor de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e purifica mesmo, porque Ele morreu por nós, e nós não precisamos mais de morrer, mas tem muita gente morrendo por Maomé. Estuda a palavra nas escolas, porque lá a religião e o Estado é a mesma coisa. Lá estuda o Alcorão, vem estudando. Aos 16 anos, eles vão morrer para ter uma virgem que se renova na sua virgindade, em lençóis brancos, lá no paraíso deles. Mas o velho, que já tem muitas virgens, do quantas ele quer, o paraíso dele é aqui mesmo. Os velhos não morreram e não vão morrer, e põe as crianças para morrer no seu lugar, os adolescentes para morrerem no seu lugar. Meninos de 18 anos, de 19 anos, porque eles sabem que aquele paraíso não existe. Se existisse, eles já tinham ido. E por que eles não foram? Eles enganam, mas essas crianças são preparadas dentro das escolas, estudando, aprendendo letras no Alcorão. E nós não temos condição de fazer isso, porque o nosso Estado é laico. O Estado laico significa que o Estado é separado da igreja. Mas o que nós podemos fazer para ensinar os nossos filhos? Precisamos primeiro aprender a ler, a conhecer, a valorizar. Porque senão nós ficamos andando assim, como uma pessoa sem muita percepção, como uma pessoa meio espiritualmente retardada, que quer uma coisa, mas ao mesmo tempo não quer, não valoriza. E valorizar a Bíblia é muito importante para que nós não sejamos débeis espiritualmente.
Vai ser atrativo, o islamismo está sendo, né? Muitos brasileiros estão se convertendo ao islamismo. Eles estão, nós não fazemos a nossa parte, a Bíblia está aí, mas ninguém evangeliza, ninguém faz quase nada. Deixa eu só fechar aqui que eu vou te ouvir. É atrativo, porque vai voltar a possibilidade de casar com muitas mulheres, não é? Então, como a irmã disse, vai casar com uma no civil e vai poder participar da religião e ter mais outras 3, e essa mulher vai aceitar. Mas vai aceitar? Está aceitando. Em Londres, já se reúne mais em mesquita do que em igreja evangélica. Londres de John Wesley, Londres que foi uma grande capital missionária. Hoje, porque existem atrativos carnais, Jesus disse isso, vocês não ouviram a mim, que venho em nome do Pai, mas ouvirão a outros que vêm em seus próprios nomes. Não, Maomé vem em seu próprio nome, diz que vem em nome do Pai, e ele vem trazendo então a poligamia, e outras coisas mais. Essas pessoas ofertam, mandam dinheiro, estão saindo rapazes da Europa para lutar e morrer na Guerra Santa, na jihad, que eles dizem, islâmica, para morrerem lá no deserto. Estão lutando contra o próprio Ocidente, rapazes de classe média. Então, não é só o islamismo, mas o islamismo tem um atrativo muito forte. Uma das coisas é porque as pessoas morrem por ele. Eles gostam muito de mulher aqui na eternidade. O paraíso deles é com mulher. É um paraíso físico. Então, é uma loucura, um disparate. Como que nós podemos vencer isso? Evangelizando o maior número de pessoas. Mas, às vezes, nós preferimos ficar nas redes sociais contando anedota, contando piada, fazendo gracinha, né? Jogando conversa fora, quando nós poderíamos estar evangelizando. Quadrado, a pessoa vai zombar de mim, né? É retrógrado, esse negócio de falar de religião na internet. Pois é, mas essas pessoas estão investindo em religião, numa religião louca, assassina, e estão ganhando corpo na Europa, muita gente, e assim por diante. O livro testifica de Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Existe um sem fim de profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa proximidade. Não é questão de sacrifício, ninguém precisa fazer sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício. É verdade que existe um movimento missionário também entrando para libertar especialmente as mulheres lá no islamismo, porque lá elas são como objeto. Não sei se todas as mulheres, ou se muitas mulheres daqui do Ocidente vão aceitar ser objeto. Mas lá a mulher é um mero objeto. Agora tem uma coisa. Eles são mantidos por petrodólar e tem muito dinheiro. Então, a pessoa que trocar ser objeto para ter fartura, e os homens investem muito na família e dá tudo que a mulher quer. Aí também é um atrativo bastante interessante. E os filhos dão bens. Trata como objeto, a mulher é mais um objeto. Ela fica enfeitada como uma égua dos carros de Faraó. É mais ou menos uma coisa assim. Égua de cigano. Lá na religião deles. Então, não queira ser. Não queira ser. Então, nós buscamos na Bíblia a vida eterna. Sim, nós buscamos na Bíblia a vida eterna.
Você crê na vida eterna? Creio. Qual é o seu livro que te ensina sobre a vida eterna? O que alguém te ensinou? Ah, o meu pastor fala da Bíblia. Mas nós já estamos há algum tempo na igreja. Nós precisamos de começar a nos tornar pastores daquele que não sabe nada. Abençoadores das outras pessoas. Como? Examinando as Escrituras. Porque nós queremos ter nela a vida eterna. Mas existe um caminho até a vida eterna. E esse caminho a gente tem que investir na palavra de Deus. É Jesus que está dizendo isso, em João 5,39. As Escrituras testificam de Jesus. Jesus disse que a ignorância nos faz errar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles achavam, como os muçulmanos, os saduceus achavam que ia ter casamento no céu. E aí questionaram a Jesus, com qual mulher, com qual homem uma mulher casaria, uma vez que casou com vários irmãos, por causa da lei do levirato. A lei do levirato é uma lei de Moisés. Ela dizia que quando um irmão morresse, essa viúva tinha que ter filho do outro irmão, é na época da poligamia. E ficava com outro irmão para que tivesse filho e a herança, o pedaço de lote que estava no nome daquele homem, passasse para o seu filho, porque a mulher não tinha direitos também naquela época. E o Alcorão se projeta para aquela época passada, de uma época em que as coisas estavam começando. E eles dizem, essa mulher casou com 7 irmãos, com qual deles? Aí Jesus, e fizeram uma outra pergunta, a respeito da ressurreição dos mortos. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não é Deus de mortos. E aí, a respeito disso, ele diz, aqueles que forem dignos de herdar a salvação, não se casarão, nem se darão em casamento, mas eles serão semelhantes aos anjos. Então, nós não vamos ter hormônios, esses hormônios que nos impulsionam a reproduzir, testosterona, tanto na mulher como no homem. Anjo não tem testosterona, não tem vontade de fazer sexo, nem tampouco tem gênero. Não existe anja e anjo, só existe anjo, entendeu? É isso que Jesus explicou para eles. Olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Estava querendo casar lá no céu. Isso é uma coisa que já anda naquele povo. Até que Maomé colocasse isso no papel, já andava na cabeça, inclusive, do judeu. Esse desejo carnal de continuar na eternidade tendo carne. Na eternidade, a carne não herda a salvação. Está escrito assim. Nós não podemos ser de carne. O outro corpo não será de carne. Será um corpo glorificado, diz a palavra de Deus. Não conhecendo as Escrituras. O que precisamos, o que Jesus está dizendo, errais não conhecendo, acertais conhecendo as Escrituras. Mas não é somente as Escrituras, o poder de Deus que emana das Escrituras, porque ela vai nos arremessar, nos levar, nos ensinar a respeito do poder de Deus na nossa vida. Então, é preciso conhecer as Escrituras. É Jesus que está dizendo, porque senão nós vamos andar errado. Como as pessoas dizem, isso é normal. E aí, o filho está fazendo sexo com a menina, está namorando, e às vezes a pessoa é de igreja. Mas isso está tão normal. Está normal porque não conhece as Escrituras. Uma moça veio dizer para mim, ela chegou para mim, totalmente sem conhecimento, uma moça sem pai, apenas a mãe, muito atribulada na igreja, e nenhuma das duas lia a Bíblia, pelo que eu vi. Eles chegam para conversar comigo, dizem assim, eu estou namorando. Eu falo, com sexo ou sem sexo? Se é crente, eu pergunto na hora. Se for com sexo, eu sei o que eu vou falar. E se for sem sexo, eu também vou saber, porque vai pedir conselho
né? Se for com sexo, já está casado. Então, você tem que dar conselho para a pessoa casada. Aí, com sexo. Você sabe que isso é errado? Mas todo mundo está fazendo. Eu falei, mas porque todo mundo está fazendo, está certo? Aí falei dos versículos da Bíblia. Eu falei assim, minha filha, isso se chama prostituição. Prostituição. Prostituição é o relacionamento sexual entre duas pessoas casadas, solteiras. Entre duas pessoas solteiras. Se tiver um casado, é adultério. Aí a pessoa, para aliviar, fala assim, é fornicação, é a mesma coisa. Prostituta é a mulher e fornicário é o homem. Está claro assim na Bíblia, porque não fala prostituto, fala fornicário. Fornicário é o rapaz que faz sexo antes do casamento. Seja ele crente ou não, ele é fornicário. E a menina, ela é prostituta, mas não ganha dinheiro. Se ganhasse dinheiro, seria meretriz. Meretrício é a pessoa que ganha dinheiro para fazer sexo fora do casamento. Meretrício. A palavra porneia, que é traduzida como prostituição, é ao sexo antes do casamento com pessoa solteira. Se for com pessoa casada, é adultério. Ah, mas não tem jeito mais. Não tem jeito mais porque não tem escritura e não tem o poder de Deus. Se tiver conhecimento das escrituras e o poder de Deus na vida da pessoa, não existe isso mais. Então, a ignorância nos faz errar. E a pessoa às vezes nem quer ler a Bíblia mesmo. Você vai que eu acho alguma coisa que atrapalhe o meu gozo, o meu prazer, a minha felicidade. Então, não quero achar. E aí, a situação vai ficando cada vez pior dentro da igreja. Porque lá fora já estava pior há muito tempo. E é normal. Normal, pessoal, tem que namorar e eu tenho que fazer sexo porque eu preciso saber se é bom o sexo para depois casar. Na minha época eu falava que tinha que beijar na boca, para ver se a pessoa beijava na boca bem, para ver se podia casar. Agora é fazer sexo. Daqui a 20 anos eu não sei o que será. Mas tudo isso corre por fora dos santos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Quer fazer, faça. Quer correr por fora da Bíblia, não leia. Quer ser santo, leia a Bíblia. Que aí você vai aprender o que a Bíblia fala sobre isso. E tudo isso é pecado grave contra o Senhor. Digno de morte. Digno de morte. No caso do adultério, especialmente. No caso das pessoas solteiras, elas também incorriam em pecado. E tinham a punição. Na época da lei. Mas agora nós estamos na graça. Você está na graça, o Espírito Santo se entristece e sai de você. Aí a pessoa fala assim, mas eu nem tenho ele e nem quer ter. Porque como ele não vai entristecer se fizer as coisas erradas muitas vezes. Então você precisa ser cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, que é para o Espírito Santo se entristecer quando você fizer alguma coisa errada e revelar para você que você está errado. Isso é a palavra de Deus. O Espírito Santo e o livro. O Espírito Santo inspirou os profetas, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o sopro de Deus, é a inspiração. Então, Deus enchia o profeta do seu Espírito e ele começava a escrever, ele começava a profetizar, como até hoje. E ele começa a exercer o ministério com poder. E ele começa a exercer sabedoria com poder, começa a exercer cura com poder, porque o Espírito Santo nos empodera para muitas coisas. Uma das coisas que ele nos empodera é para escrever. E você escreve e abençoa as pessoas. No caso desses homens, a tarefa deles foi mais nobre ainda, que foi de compor aquilo que seria para todo sempre a palavra de Deus, que não se mexe mais. Ela fechou no Apocalipse. Então, ninguém vai escrever Bíblia mais, igual esse povo anda escrevendo, Maomé e essa turma aí.
modificando coisas da Bíblia, como as testemunhas de Jeová, e etc, etc. Inclusive, a Bíblia diz que quem tirar a coisa vai pagar, e quem colocar a coisa também vai pagar. E tantos outros. São muitos livros errados. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu já li, né? Mas vale a pena ler de novo. Toda a Escritura é boa, toda a Escritura é obra do Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, assoprada por Deus. Inspirada no homem, expirada por Deus. O termo é expirado. Expirado por Deus, inspirado pelo homem. Sai de Deus e entra no homem. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu preciso querer ser ensinado na justiça, nas coisas corretas. Por isso eu quero ler a Bíblia. Eu não estou querendo saber dessas coisas, então não leia. Quer ser usado por Deus? Leia a Bíblia. Não quer ser usado por Deus? Não leia. Quer ser usado por Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Ele vai colocar a palavra na sua boca. Não quer ser usado? Não seja cheio. Então, nós tomamos as decisões da vida e depois vamos prestar contas a Deus por elas. O discípulo e o livro. Aqui, sim, já foi. Nascemos de novo pela palavra. Agora, a nossa relação com a palavra. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora, nós somos gerados uma vez pelo óvulo e o esperma. Isso é chamado de semente corruptível. E é mesmo. Com 48 horas, o esperma morre. Mas somos gerados agora pela semente incorruptível da palavra de Deus. Gerados. Alguém gerou em nós a fé. Deus usou alguém pelo Espírito Santo para gerar em nós a fé. Agora, nós precisamos de continuar gerando. Nós somos uma árvore, um galinho, e precisamos de continuar gerando novas pessoas. Também da semente incorruptível. Isto é nascer de novo. É quando a palavra de Deus é plantada em nós e surge em nós o arrependimento das obras mortas e nós começamos a praticar novas obras, obras incorruptíveis, obras de vida, investimento eterno e não mais corruptível. Tudo isso está muito claro na Bíblia. E nós temos muitos mestres, na nossa época não tinha. Você ia perguntar para o pastor não sabia quase nada. Nada, não tinha teologia, não tinha nada, ainda falava para não estudar teologia. Hoje as coisas estão tão fáceis. A palavra é o nosso fundamento. Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É para dizer a mesma coisa. Antigamente Deus falou através dos profetas, Hebreus 1, versículo 1. E ultimamente nos falou através do seu próprio Filho e depois dos seus apóstolos. Então nós somos edificados, mas Jesus é a pedra principal. Eu desafiei os meus alunos um dia desses, falei assim, abra qualquer versículo da Bíblia. O Carlão estava lá, não estava, Carlão? Abra qualquer versículo da Bíblia e eu vou achar Jesus Cristo nele. Aí teve um que achou um versículo difícil lá, que ele achou que era difícil, era o mais fácil. Aí a Bíblia é um livro cristocêntrico, Jesus é a pedra fundamental, tudo emana de Jesus, porque Deus quis assim, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então a palavra é o nosso fundamento, quando fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Jesus, está falando da Bíblia.
Então, existe um fundamento, existe uma estrutura, mas é espiritual. É espiritual. Nós estamos vivendo o virtual. E o virtual, ele fica entre o espiritual e o concreto. Aí não vivemos nem bem a vida concreta, as pessoas param de comer, as pessoas não estão se relacionando socialmente, os casais não estão se relacionando conjugalmente. As pessoas vêm conversar comigo e falam assim, tem 15 anos que eu não faço sexo, está morando direitinho, tudo dentro de casa. Como que acontece isso? Vida virtual. Então, a pessoa está vivendo a vida virtual. Não vive a vida física. E também não vive a vida espiritual. Está no meio de caminho, assim que não nem agrada a Deus e, por fim, agora, nem na carne a pessoa está tendo prazer. Então, o diabo conseguiu suspender as pessoas e elas estão sem fundamento. Porque o que existe na Bíblia é o prazer, como diz Salomão, é o prazer da comida e o prazer do amor. O amor em todos os sentidos, mas especialmente o amor com a sua esposa, com o seu esposo. Concreto. E adorar o Senhor e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E aí? Nós estamos num lugar que nem é a adoração a Deus e nem é o gozo dos manjares que Deus preparou para nós nas palavras do apóstolo Paulo. A palavra é o nosso alimento espiritual. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós não vivemos só de comida. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas para você conseguir justiça, viver uma vida de justiça, ter paz e ter alegria no Espírito Santo, você precisa de passar pela palavra. Só quem está cheio da palavra de Deus é que vai ser cheio da alegria no Espírito Santo. E se ele for cheio da alegria do Espírito Santo, sem conhecer a palavra de Deus, ele pode perder isso com facilidade, porque vai errar por não conhecer as Escrituras. E acontece muito isso. A pessoa começar a buscar, orar, e Deus o enche, mas ele não busca respaldo na palavra, e depois começa a fazer coisas erradas, entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai embora, e a pessoa fica sozinha. Então, nossa vida, e essa antítese, pão e palavra, simbologia, essa simbologia, que não é uma antítese, a antítese no sentido físico e espiritual, e simbologia, pão, palavra, porque a palavra é pão, a palavra é alimento. Então, esta simbologia, ela vai nos dizer exatamente o que eu tinha acabado de dizer, que nós precisamos viver uma vida física e vivemos uma vida espiritual, e que a vida virtual é um lugar de fantasia, é um retorno à infância. A criança tem uma vida virtual, no adulto isso chama devaneio, e agora tem alguns aparelhinhos de devaneio, e você vive no devaneio, viajado, é como se fosse uma psicose, a pessoa viaja naquilo ali, perde o horário, deixa o arroz queimar, o leite entornar, e não estuda, não come à mesa, quando come à mesa não olha para as pessoas. Isso é uma forma que o diabo arranjou para você viver fora da realidade. É uma espécie de psicose branda, coletiva, que inclusive agora tem clínica para tratamento. As pessoas estão se internando em clínica para se tratar de vício de virtualidade, de internet, de jogos,
As pessoas estão indo se tratar, porque estão perdendo fortunas, estão perdendo muitas famílias, estão perdendo muita coisa porque estão viciados. Então, pense se você também não é um viciado na virtualidade. Venha para a graça de Deus. Coma, beba e ame e seja cheio do Espírito Santo. E converse com as pessoas. Relacione-se com pessoas. É difícil. Na virtualidade é melhor. Você não está vendo a pessoa, aí você fala o que quiser, joga qualquer coisa lá na internet. Mas a vida que Deus quer é que nós vivamos com as pessoas, amando as pessoas. É espiritual a palavra, como o alimento é para o nosso corpo. A palavra conserva a nossa vida espiritual. Salmo 119, 93. O Salmo 119, todo ele fala sobre a palavra, exceto 3 versículos, mudando o nome para estatutos, para preceitos, para palavra, para livro. Ele vai falando, são 119, 176 versículos, 173 faz alusão direta à palavra. Eu peguei alguns e coloquei aqui. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. A palavra conserva a nossa vida espiritual. O livro nos indica o caminho certo, o mesmo salmo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Falamos desse princípio, que é o princípio de não errar, quando nós conhecemos a Bíblia. E se errarmos, pelo menos sabemos que temos que pedir perdão. O que acontece é que a pessoa acha que nem errou, porque não conhece o preceito. Deve ter lido só aquela parte da Bíblia que diz assim, não havendo lei, não há pecado. Aí leu isso aí e falou, opa, não vou ler lei nenhuma, que aí eu nunca peco. O livro que clareia o nosso caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí a gente olhando assim a trajetória, eu vim para a igreja com 15 anos, fui me acertando até os 16, aceitei Jesus aos 16, para saber o que os crentes faziam, sempre fui muito de averiguar, de criticar. E aí comecei a ler o Novo Testamento, li o Novo Testamento todo, com 16 eu aceitei Jesus, com 17 eu me batizei. Então esse ano eu vou fazer 53 anos, vai fazer 38 anos que eu estou andando com Jesus. E como que a Bíblia clareou, do lugar onde eu saí, eu digo para vocês com sinceridade, se eu não tivesse tido essa oportunidade de alguém semear em mim, eu provavelmente teria já morrido de AIDS, porque eu morava numa favela e a AIDS estava escondida, e alguns amigos meus morreram aidéticos. E eu estava com 15 para 16 anos, uma idade que naquela época a pessoa já partia direto para a prostituição. Então o Senhor clareou o meu caminho. E Ele clareou também o seu caminho. E Ele quer clarear mais ainda o seu caminho, à medida que você vai sendo abençoado, você vai poder dizer essas palavras para outras pessoas. Você vai poder ser mestre de criança, mestre de alguém que está à beira do caminho, esperando por uma palavra. A palavra deve ser temida. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Então, o temor da palavra, o temor de não fazer o que não está na palavra. E hoje você vê muitas pessoas que são cristãs, dizendo assim, se Jesus viesse hoje, Ele mudava essa palavra toda. Não é? Se Jesus viesse aqui hoje, Ele ia falar outras palavras, quer dizer, então Ele na cabeça dele, Ele tem outra Bíblia. Mas Jesus disse que nós seremos julgados por esta aqui que Ele deixou. Ele veio uma vez por todas. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, o sacerdote entrava no templo com sangue de
animal que oferecia primeiro para si e depois pela congregação, todo ano. Mas Jesus entrou no próprio santuário celeste, não com sangue de bode ou boi ou de carneiro, mas com o seu próprio sangue, para realizar um único sacrifício de uma vez por todas. Então não vai haver outro sacrifício, não tem outra palavra. A palavra é esta, nós precisamos de nos apegar a ela. A palavra nos faz sábios. Salmo 119, 99. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E aí você vai ver numa empresa um jovem sábio e um velho tolo, estúpido. Um jovem que vai para a igreja e um velho que trai a sua mulher, que sai do trabalho na hora do almoço e vai para os lugares conhecidos. E o jovem na igreja, cantando, adorando, com toda dificuldade, com toda vitalidade, com toda uma enxurrada de hormônio, dando glória a Deus. Ele vai se tornando sábio e o outro é velho, às vezes o professor, é o mestre da faculdade, mas é estúpido. Estúpido porque está à beira de morrer com uma doença venérea. Estúpido porque não dá valor às coisas de Deus. E isso acontece sempre. A palavra deve ser amada. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu não vou dizer que no início você não tenha dificuldade, mas a Bíblia é um livro que hoje eu tenho vontade de comer ele, literalmente. Não como porque eu não sou louco, mas eu como ele lendo. Gosto muito de ler, graças a Deus. Mas foi depois, talvez, da terceira ou da quarta leitura, é que eu fui, não é? É igual casamento. Quanto mais tempo passa, mais gostoso fica. O marido dela beija a Bíblia. Eu ponho em cima de tudo, se a Bíblia cair no chão, eu pego na hora, eu vou colocar a escritura na internet, eu não consigo colocar com letra minúscula. Deus eu não consigo colocar com letra minúscula. Jesus, Espírito Santo, palavra, se relacionar à palavra de Deus, é o temor que você tem pelas coisas de Deus. Eu dei uma Bíblia umas vezes de presente, cheguei na casa da pessoa, ela estava jogada no chão, toda empoeirada com teia de aranha. Eu peguei para mim de novo e levei. A Bíblia nos prepara para toda boa obra. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia nos prepara para a boa obra. O ócio nos prepara para a má obra. Então transforme o seu tempo de ócio em leitura da Bíblia, que você vai se tornar uma pessoa de boas obras. Conclusão, a Bíblia é um livro inseparável do discípulo de Jesus. Devemos lê-la, estudá-la e meditar nela de dia e de noite. Eu era um novo convertido que pensava na Bíblia o tempo todo. Acho que por isso que me tornei professor. O tempo todo eu estava pensando no versículo, como é que seria, como é que não seria, lia, perguntava, mesmo com a dificuldade dos meus mestres, não tinha internet. Aí comecei a comprar livros, depois eu fiz teologia e fui buscando de Deus essa graça, e o Espírito Santo vai te levando a isso se você desejar. Desafio, iniciar a leitura da Bíblia completa em 1 ano, lendo 4 páginas todos os dias. Comece pelo Novo Testamento, 4 páginas todo dia. Eu vou esperar janeiro. Não espera não, que é maio, vai demorar. Comece amanhã. Eu quero que você seja desafiado, depois de tudo que falamos, a começar uma leitura da Bíblia. 2 folhas, 4 páginas, 2 folhas, 2 folhas. Não é tão difícil. Quando chegar maio do ano que vem, você terá lido a Bíblia toda. Comece pelo Novo Testamento, depois leia o Velho. O Novo Testamento é mais fácil de entender, porque prega-se mais no Novo. Fique de pé, por favor. Hoje nós estamos com um horário um pouquinho justo.
Eu não quero que você levante a mão. Eu quero que você se sinta tocado pelo Espírito Santo para começar a ler a Bíblia, a meditar nela, a amar a Bíblia, a valorizar a palavra de Deus, para que você seja mais e mais usado. Não pare. Você crente que já está aqui há muito tempo, que já leu a Bíblia, eu já li 1, 2, 3. Não pare de ler a Bíblia, porque você esquece. Esquece e não pode ser usado naquela parte que você esqueceu. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e o glorificamos, agradecemos por essas palavras que o Senhor nos deu nesta manhã, e pedimos ao Senhor que esteja abençoando aqueles que nesta manhã, tocados pelo Teu Espírito Santo, vão começar uma leitura da Bíblia amanhã, vão começar a valorizar, a temer, a buscar na Tua palavra a inspiração, o conhecimento e através dela também o Teu poder para viver uma vida abundante, porque o Senhor disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E a Tua palavra nos traz vida, e por isso eu oro para essas pessoas que desejam, para que esse desejo se torne em prática, em realidade na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Bom dia, queridos, graça e paz. Enquanto a equipe vai preparando aqui o espaço para a homenagem que faremos neste momento para as mães, queremos rapidamente alguns avisos, aproveitando que os irmãos ainda não estão muito alvoroçados, que vai chegando o final da escola dominical, a fome aperta, e em dias de apresentação também, de homenagem, às vezes o pessoal fica mais alvoroçado. Então, enquanto os irmãos vão movimentar aqui, você vai olhar para mim aqui, ó. Amém? Aqui. Hoje à noite nós teremos também homenagem para as mães, o coral do departamento infantil estará apresentando. Então nós fazemos um pedido aos pais que têm filhos que estão participando do coral, para que cheguem no mínimo 10 minutos antes do início do culto, para que a equipe possa organizá-los para a apresentação, uma vez que essa apresentação acontecerá logo no início também do culto, já na abertura. Então, por favor, os pais cujos filhos participam do coral infantil, hoje à noite, estejam aqui às 17h15, para quem vem no primeiro culto, e, na verdade, os que vão permanecer também no segundo culto já estarão aqui. Muito bem. Hoje à noite você terá também a oportunidade de adorar ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Este é um compromisso dos membros da igreja, fazemos isso com muita alegria. Então, faça isso também adorando ao Senhor e reconhecendo a fidelidade dEle em sua vida. Você vai pegar o boletim informativo, tem uma mensagem especial para as mães, leia. Talvez aproveite hoje ainda para levar esse boletim, essa mensagem para alguém e convidar uma mãe para estar aqui no culto hoje à noite, recebendo a palavra de Deus. Estamos organizando um seminário de família para o último final de semana do mês de maio. Dias 30 e 31 de maio, nós teremos um seminário de família aqui na igreja. No dia 30, amém, queridos? Eu estou percebendo os irmãos conversando paralelamente, e como tem um ditado aí que afirma que quando um anjo fala, os outros abaixam as asas, né? Então é o seguinte, nós teremos o seminário da família nos dias 30 e 31 de maio. No sábado, dia 30, nós vamos receber o pastor Delmo Gonçalves, de Belo Horizonte, da Pibane, do Sebenge, e no domingo nós vamos receber o pastor Elielso da Pibane e a pastora Jadilza, aqui da Quadrangular do Centro de Patinga. Então, agende essa data, principalmente o sábado, que não é... Principalmente o sábado, que não é comum que os irmãos participem do culto, agendem para no dia 30 de maio, vocês participarem aqui, então, desse seminário da família. 30 de maio e 31, nós queremos desafiá-los, então, a participar dessa programação. A partir de amanhã, a Escola da Vida, na Igreja Batista, na Escola Batista do Canaã, nós queremos orar pela equipe. Tem alguém da equipe aqui, Ellerson, mais alguém que participa da equipe da Escola da Vida? Se coloque de pé. Amém. Alguns palestrantes, outros que estão apoiando em outras atividades. Vamos orar neste momento por essa equipe, pedindo ao Senhor que os capacite, os fortaleça, para que Deus possa realmente usá-los. A equipe também de adolescentes estará participando do teatro na sexta-feira.
Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, mesmo assentado como você está. Ore pedindo ao Senhor que abençoe a vida desses irmãos que têm se colocado à disposição do Senhor. Deus, te damos graça neste momento, te glorificamos porque o Senhor está no controle de nossas vidas, o Senhor tem nos usado. Colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos que estarão a serviço do Senhor nessa semana ali, nessa escola, ministrando a tua palavra, levando valores, Deus, e anunciando o teu reino. Capacita, usa a vida de cada um, guarda também suas famílias, todos que estão envolvidos nesse projeto, a escola, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Como igreja, nós os abençoamos nessa manhã e pedimos sobre a vida deles a cobertura do Senhor e a tua direção, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando um ciclo da classe de integração, a classe que recebe membros, novos membros, pessoas que estão vindo de outras igrejas evangélicas para a nossa igreja, estão vindo de transferência. E nós vamos encerrar já daqui a 2 semanas e no mês de junho nós abriremos novas turmas. Então você que está chegando agora, já fez a entrevista com um dos pastores, já passou por uma reunião no gabinete, já teve ali aquele momento individual, se prepare então para o mês de junho, o início da próxima turma. Você que ainda não fez isso, não agendou, procure a secretaria da igreja, agende com o pastor e você receberá orientação sobre este processo. Todos são bem-vindos. Os que se converteram agora, ainda não foram batizados, nós orientamos que aguarde ainda o tempo para o início da nova turma da classe de batismo, para que você esteja participando. Amém? Vamos, neste momento, ter a homenagem para as mães. Vou pedir aos diáconos que ajudem ali na porta, os que estão a serviço, as pessoas que ainda não tiverem lugar, pode orientar. Eu sei que às vezes é uma dificuldade quando as classes vêm para o templo, para essa finalização, às vezes encontrar espaço, a gente acaba aglomerando ali na porta, mas não é uma coisa positiva, porque isso às vezes cria um pouco de tumulto. Então, mesmo que seja só por 10 minutos que você vai assentar para o encerramento, nosso pedido é, ao chegar aqui, procure um lugar e se assente. Isso favorece a organização e a boa ordem, né, do culto, a nossa reverência também, vamos sempre primar por isso. Muito bem. Esse bebê é meu. Não, esse filho é meu. Tá mentirosa. Você que está mentindo. Para de fazer isso comigo. Eu carreguei esse bebê 9 meses no meu ventre. Para, você sabe que ele é meu. Você sabe que você está mentindo. Não, para com isso. Não faz isso comigo. Me dê essa criança, não vou esse filho te dar, ele é meu. Você sabe que essa criança é minha. Não, fala comigo. Você que está mentindo. Para essa mentirosa, não? Rei Salomão, meu senhor. Essa mulher está querendo roubar o meu filho. Ela está mentindo, meu rei. Quando eu acordei, peguei a criança no meu colo, percebi que a criança estava morta. É tudo mentira, esse bebê é meu. Eu prometo que a senhora terá essa chance de falar. Prossiga. Eu avisei muitas vezes para que ela não dormisse perto demais do bebê, mas ela não me escutou. É tudo mentira, foi eu que te avisei. Então, que prova você tem que essa criança é sua? Toda mãe conhece seu filho, senhor. Eu conheço o meu. Me dê um minuto. Meu Deus, me ajuda. Conceda-me o dom que o Senhor me prometeu. Já sei. Guardas. Pegue a criança. Ótimo. Guarda, traga minha espada. Ótimo, agora parta a criança ao meio. Como, senhor? Não entendi. Isso mesmo, parta a criança em 2 e dê metade do corpo para cada uma das mães. Não, não faça isso. Dê a criança para ela, mas não mate o bebê. Eu já ordenei. Não, eu estou mentindo. O filho é dela, não é meu.
E a senhora, por que permanece calada? Ah, o Senhor é rei, faça a sua vontade. Uma mãe faria qualquer coisa para salvar a vida de seu filho. A paz do Senhor, igreja. Esse teatro que nós acabamos de presenciar, no meu palpite, é uma das melhores provas de amor que tem na Bíblia. Está em 2 Reis. Aqui a gente pôde ver o quão sublime e grande pode ser o amor de uma mãe pelo seu filho, ao ponto de negá-lo para livrá-lo da morte. Nessa manhã, nesse dia tão especial, essa foi a nossa homenagem às mães. Essas pessoas que são nossas melhores amigas, mães que são pais, mães batalhadoras, mães que fazem de tudo que estão ao seu alcance e o que não estão para conseguir dar o de bom e de melhor para os seus filhos. Mães, nessa manhã nós queremos agradecer por vocês serem essas pessoas tão especiais, por serem anjos de Deus nas nossas vidas, por todos os conselhos, por todas as orações, por todas as lutas travadas em prol da vida dos seus filhos. Saibam que o valor de vocês é imensurável para o Senhor. Agradeço do fundo do coração pelo amor que é dedicado a nós, filhos. Muito obrigada em nome de todos os filhos aqui e um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes. Obrigada. Muito bom. E é isso aí mesmo. E é engraçado como que um teatro que a gente já assistiu outras vezes, uma história que a gente já conhece, é capaz de emocionar. Assim como nos emociona também a atitude e o empenho de muitas mães em realmente, como a Letícia disse, às vezes fazer o melhor, o possível e o impossível para abençoar a vida dos seus filhos. E a nossa palavra nessa manhã mesmo é de agradecimento. Que Deus possa fortalecer cada uma das mães e que Deus possa derramar graça sobre a vida de vocês. Vamos pedir às mães para se colocarem de pé neste momento. Essa homenagem é dos adolescentes, mas de toda a igreja para vocês. E eles vão, neste momento, fazer a entrega de uma lembrancinha. E você, assim que receber, permaneça ainda de pé. Nós queremos orar mais uma vez com as mães. Quero convidar aqui à frente o André ou a Vivi, alguém que irá conduzir neste momento a oração pelas mães, enquanto elas estão recebendo as lembrancinhas. Mães, recebam essa pequena e singela homenagem. Gostaria de orar por você, abençoando a sua vida. Amém. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por cada mãe aqui nessa manhã, Pai. Pai, mãe que ora, mãe que chora, mãe que passou noites mal dormidas por seu filho. Senhor, mães que têm buscado do Senhor, que têm orado, que têm clamado. E nessa manhã nós queremos abençoar, Pai, a vida de cada mãe aqui. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que venha estar presente com elas, Pai, dando alívio, dando consolo, dando alegria, dando saúde.
Pai, Dia das Mães é todos os dias, mas nessa manhã em especial, nós queremos homenagear essa mãe que carregou o filho com carinho, que ensinou a criança no caminho que ela tem que andar, Pai. Nós queremos abençoar e profetizar, Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida de cada mãe. Pai, em nome de Jesus, que elas continuem sendo exemplos de mãe, Pai, para todos nós. Senhor, mães, Senhor, que podem não ser mães físicas, mas são mães espirituais. Nós também queremos abençoar a vida de cada uma delas, Senhor, com todas as sortes de bênção. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, mães abençoadas para a honra e glória do Senhor. Amém. E antes das mães se assentarem, os maridos, os esposos, os filhos que estão aí perto, vão distribuir abraços para essas mães, pelo menos uns 5 abraços aí para cada mãe, para elas saírem daqui satisfeitas e saciadas. Nós não encerramos ainda, tá, queridos? Nós vamos encerrar ainda orando pelas bênçãos especiais. Depois do abraço, você espera um pouquinho que nós vamos orar ainda encerrando. Amém, irmãos? Eu queria estar agradecendo aqui na frente como mãe, porque é um prazer muito grande ser mãe. Às vezes a gente não tem esse cuidado de receber esse agradecimento de ser mãe. Queria dizer a vocês, filhos, que nós amamos ser mãe de vocês. Tanto aqueles que não é do nosso corpo, aqueles que a gente adota como um espírito, e que é um prazer muito lindo. Ao estar aqui sentado, Deus me incomodou muito para dizer muito obrigado, filhos. Muito obrigado por estar nas nossas vidas, muito obrigado por fazer parte do nosso dia a dia. Sei que tem muitos que estão crescendo agora, que vão embora para uma faculdade, que vão estar longe da gente. Mas a gente quer dizer a vocês, filhos, que vocês são as coisas mais importantes das nossas vidas. E que sem vocês nós não somos nada. Agradeço a Deus por poder ser mãe. Aquelas que ainda não são mães, continuem pedindo ao Senhor para ser. E porque o Santo Senhor Deus tem o poder de fazer ser mãe. E se você ainda não é, por algum motivo, adote um ao seu lado. Porque tem muitos filhos que não têm mãe. Tem muitos filhos que não conhecem a sua mãe, mesmo estando perto. Agradeço a Deus por ser mãe. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, filhos, por serem tão especiais nas nossas vidas. E nós queremos encerrar este momento orando, dando graças a Deus pelas bênçãos especiais. Você que recebeu uma bênção especial essa semana, você que fez aniversário, você que tem motivo de louvor a Deus, talvez um livramento que você recebeu, uma resposta de oração, vem aqui à frente, nós queremos orar neste momento, dando graças ao Senhor. Nós queremos glorificar a Deus, porque não há dúvidas de que o nosso Deus é misericordioso e que tem realmente fortalecido as nossas vidas. Então nós queremos louvá-lo neste momento. E você que também é abençoado, mas não necessariamente tem uma bênção especial para agradecer hoje, se coloque de pé e nós vamos orar pela vida desses irmãos. Oremos também pela família do irmão Adão, da Sãozinha. O Adão perdeu a sua mãe ontem e ela foi agora pela manhã sepultada. Oremos para que o Senhor console também essa família e que Deus possa sustentá-los. Vamos louvar ao Senhor. Estenda as suas mãos aqui para frente, abençoando os que aqui já foram abençoados, mas pedindo que eles sejam sempre alvo mesmo da misericórdia e do favor do Senhor. Te louvamos, Deus, nessa manhã, por este momento. Te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos como igreja. E todas as vezes que fazemos isso, temos uma certeza, o Senhor está aqui presente. Pai, nessa manhã vieram aqui mães para serem homenageadas. E eu entendo que o maior valor não é a lembrancinha que receberam, ou mesmo a encenação que assistiram, mas a demonstração e a declaração dos filhos da importância que cada uma dessas mães tem em suas vidas, na formação deles, na trajetória, na história de vida. Continua abençoando e usando cada uma dessas mães com poder e graça.
E de uma forma especial queremos agradecer ao Senhor também por cada um dos seus filhos que estão aqui à frente, Senhor, dando graças ao Senhor por uma bênção recebida. Aqui há aniversariantes, aniversário de casamento, aqui há pessoas que receberam um livramento especial essa semana, e estão aqui com gratidão diante do Senhor, dizendo: obrigado, Pai. Nós, ó Pai, só podemos declarar isso, que não somos merecedores. De fato, não merecemos nenhuma das bênçãos que temos recebido de Ti, mas pela Tua misericórdia, o Senhor tem nos alcançado. Continua, então, agindo com graça em favor da Tua igreja, em favor da vida de cada um dos Teus filhos. E nessa manhã, nós declaramos aqui o nosso louvor ao Senhor e a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos um domingo também, cheio da Tua graça. Aonde estivermos, almoçando junto com as mães, ou em casa, que seja um domingo, Senhor, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Consola o coração das mães que por algum motivo estão longe dos seus filhos, que elas sejam fortalecidas, sustentadas pelo Senhor. Abençoa-nos desse dia, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo de paz em Cristo, que o Senhor te sustente e te fortaleça, em nome de Jesus.